vamos todos voltar a Assis e viver o que Francisco viveu, para então espalharmos pelo mundo paz e bem e a misericórdia de Deus. Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente reunidos no canal do PVF da Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus. Esse canal pensado com muito carinho para você, trazendo conteúdos da nossa espiritualidade franciscana. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative as notificações, dê o like aqui no vídeo, deixe os seus comentários para que nós possamos cada vez mais melhorar o nosso canal e os nossos vídeos. Hoje, nesse vídeo do Vamos Voltar a Assis, nós vamos nos ocupar do capítulo 11º da Legenda dos Três Companheiros. No capítulo 11º, nós vamos ver que a Ordem Franciscana começou a receber mais e mais irmãos. Mais e mais pessoas quiseram seguir o modelo de São Francisco de Assis e se tornar um pobre, um pequeno entre os irmãos, nessa fraternidade primitiva da qual vai nascer a Ordem Franciscana. E nesse capítulo, nós vamos ter aqui uma narração muito bela, muito profunda dos primeiros companheiros, desses companheiros que escreveram a legenda, narrando o valor e a importância do trabalho, uma coisa importante, trabalhar com as próprias mãos, a oração dos frades e a obediência, a perfeita obediência que os frades tinham. Meus irmãos e minhas irmãs, nós aqui neste capítulo temos que considerar uma coisa importante, fazer uma consideração importantíssima. O período histórico em que esse texto, a Legenda dos Três Companheiros, foi escrita. A Legenda dos Três Companheiros, pelo que nós sabemos e até onde os franciscanólogos conseguiram identificar, ela foi escrita entre os anos de 1244 e 1247, que é exatamente o generalato de Crescêncio de Esse, quando o frei Crescêncio de Esse foi ministro-geral da Ordem dos Frades Menores. Quando ele foi ministro-geral, ele pediu então que os frades escrevessem e enviassem para o governo-geral todos os registros que se tinha a respeito de São Francisco de Assis, porque esses registros escritos, essa compilação dos fatos da vida de São Francisco de Assis ainda não tinha sido feito. E nesse período, os frades estavam perdendo aquilo que era próprio da vida franciscana, o próprio da vida que São Francisco de Assis iniciou. Então, Frei Crescêncio de Esse, muito sabiamente, identificou como voltar então às nossas origens, aquilo que é próprio nosso, voltando o nosso olhar e o nosso coração para aquele que por primeiro fez esse caminho, que foi São Francisco de Assis. Então, ao pedir que os frades escrevessem tudo isso, que eles soubessem sobre São Francisco de Assis, ele estava pedindo e montando ali um material para que os novos frades, as pessoas que estavam entrando na ordem, pudessem ter conhecimento de quem foi e como viveu São Francisco de Assis e tudo aquilo que ele nos ensinou. E meus irmãos e minhas irmãs, esse trecho vai tratar exatamente de descrever como eram esses primeiros frades que seguiam São Francisco, como foi a fraternidade franciscana primitiva, para iluminar a vida dos frades dessa época em que a legenda foi escrita. Por isso que vai se destacar tanto esses valores franciscanos primordiais. O primeiro, trabalhar com as próprias mãos, quando os frades se dedicam por si ao trabalho para conquistar o seu sustento, o sustento de cada dia, o pão diário. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, está já no nosso nome, naquilo que nós somos. São Francisco fundou o quê? A Ordem dos Frades Menores. Ou seja, fraternidade e minoridade é o que nos define, é o que nos faz sermos aquilo que somos, nos caracteriza, nos faz, é a marca, é o selo da Ordem Franciscana. Fraternidade e minoridade.
trabalhar com as próprias mãos, cultivar a terra, buscar o sustento, nas diversas funções e trabalhos que um frade pode ter, é um sinal claríssimo de minoridade, de simplicidade, de humildade. E também aqui o carinho fraterno com que os frades tinham por si, exercidos uns para com os outros na obediência, na caridade, no zelo fraterno. A legenda vai narrar de uma forma muito bonita, dizendo que cada frade se preocupava com o outro, se preocupava e nutria o outro, tanto quanto uma mãe ama, cuida e nutre os seus próprios filhos. Olha que comparação bela de fraternidade que esses nossos irmãos que escreveram a legenda dos Três Companheiros está fazendo. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um grande tesouro que a ordem franciscana traz em si. Aquilo que é próprio nosso, que nos caracteriza e é para nós precioso. Fraternidade e minoridade. Por isso, meus irmãos, esse capítulo da legenda, ele é todo inteiro dedicado a essa reflexão, a esse dado, a esse ponto da nossa vida, da nossa espiritualidade. Não existe frade verdadeiramente franciscano, que seja verdadeiramente franciscano, que não viva fraternidade e minoridade. E dessa forma, todos nós, não só frades, mas todas as pessoas de bom coração que amam São Francisco de Assis, que buscam viver a espiritualidade franciscana, devem ter por base essas duas colunas fundamentais da nossa vida, da nossa espiritualidade: a fraternidade e a minoridade. A fraternidade não só para com as pessoas que estão ao nosso redor, mas também para com a fraternidade universal, como São Francisco bem compreendeu a beleza e a importância da fraternidade universal. E a minoridade? Franciscano, que é franciscano de verdade, não só frade, mas todas as pessoas que amam São Francisco, buscam a simplicidade, buscam a minoridade, buscam se colocar a serviço de todas as pessoas, de todas as criaturas no universo. Meus irmãos e minhas irmãs, que saibamos aprender com São Francisco de Assis, com essa recordação que os companheiros que escreveram essa legenda traz para nós neste capítulo, que nós saibamos vivenciar o amor mútuo, a fraternidade, a oração em comum com todos os nossos irmãos e a minoridade. Que nós saibamos colocar isso em prática na nossa vida, assim já estaremos dando passos significativos naquilo que São Francisco nos ensina para o nosso caminho com Cristo, para o nosso caminho com o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a vocês que acompanharam este vídeo até este ponto, até o final, muito obrigado, que Deus abençoe você e a sua vida ricamente. A todos vocês um forte abraço, paz e bem.